continuidade de adoração a Deus. Tem sido assim. Aliás, desde o sábado nós temos sentido isso aqui na igreja, e hoje mais uma vez nós vamos sentir a presença de Deus. Amém? Lembrando que essa festividade não é um espetáculo, é um culto de gratidão a Deus por tudo que Ele tem nos feito. Vamos levantar nossas mãos aos céus. Aleluia. Senhor Deus, nós damos abertura neste culto nesta quarta-feira. Oramos, meu Deus, já sabendo, tendo a certeza absoluta que o Senhor está no controle, meu Pai, de nossas ações.
1, 2, beleza? 1, 2, teste, ei, 1, 2, testando, 1, 2, teste, ei, pegou? Estamos direto da igreja vamos voltar. É a Igreja de Cristo Pentecostal no Brasil. Vamos voltar. Falha nossa. Estamos direto da Igreja de Cristo Pentecostal no Brasil, onde nós acabamos de curtir uma reunião poderosa aqui na Igreja de Cristo Pentecostal no Brasil, na festividade de 45 anos da Igreja CPB em Mogi Guaçu. Eu estou ao lado do pastor Paulo Mesquita, um dos fundadores, ou seja, o fundador da Igreja CPB em Mogi Guaçu. É um prazer imenso falar com esse homem de Deus aqui dentro do programa Maciel Lima na TV. Pastor Paulo, boa tarde para aqueles que estão assistindo o programa e boa noite também, já que nós temos a reprise do nosso programa à noite. Boa noite, boa tarde, pastor. Boa noite, com muito prazer falar contigo. Pastor Paulo, eu queria que você falasse um pouquinho, contasse um pouquinho da história da Igreja de Cristo Pentecostal no Brasil, aqui em Mogi Guaçu. Conte para todo o telespectador que nos assiste nesse momento o programa Maciel Lima na TV. Meus amados irmãos em Cristo, a igreja nasceu em Mogi Guaçu no ano de 1963, quando, por uma chamada de Deus, que eu teve de Deus na cidade de Santo André, vim para esta cidade, onde nós não tínhamos uma família evangélica para fazer culto. Então começamos a fazer culto nas casas das pessoas amigas que aceitavam a palavra de Deus. Mas no mês de julho, no final de julho, então nós podemos, pela graça de Deus, vir e ficar nessa cidade 2 meses diretos da cidade, aqui com minha família em Santo André. Nós ficamos aqui pregando a palavra de Deus, e nesse intervalo, então veio-nos a oportunidade de nós alugarmos um salão em Mogi Guaçu, onde iniciamos o trabalho no salão ali na Praça da Capela, e depois do ano 65, 2 anos após, nós tivemos a oportunidade de ter o templo já construído aqui em Mogi Guaçu, pelas bênçãos de Deus, que Deus nos deu naquela ocasião, pois nós estávamos sem ter lugar de cultuar, pois o nosso contrato estava vencendo e o senhor do prédio me avisou que não ia reformar mais o contrato. Então Deus, pela sua infinita misericórdia, nos deu um meio para que nós pudéssemos adquirirmos este terreno nesse lugar, e iniciamos a obra, que aqui em pouquinho tempo nós construímos um templo pequeno. Foi 8 por 15 naquela ocasião, em 65, que veio até 1970, quando em 70 nós tivemos a primeira reformas, e comprando um terreno ao lado da igreja, pudemos ter então a frente da igreja mais larga. E a última reforma, então, nós tivemos em 87, quando nós acabamos de comprar o resto do terreno que tinha e construímos esse templo que hoje está aqui para a glória de Deus, a glorificação de Deus. E aqui nós, em Mogi Guaçu, trabalhamos então na região, pela graça de Deus. Nós abrimos trabalho na cidade de Campinas, Tatiba, Tapira, Águas de Lindóia, Monte Sião, Artur Nogueira, Mogi Mirim, Guaçu Mirim e Estiva, aonde hoje todas essas cidades são sede da Igreja de Cristo Pentecostal do Brasil. Uma história bonita para você que está assistindo o programa Maciel Lima na TV. Nós estamos aqui nesses 7 dias de festa de 45 anos da Igreja CPB aqui em Mogi Guaçu, e dá para você analisar, amigo telespectador, um homem de fé. Hoje foi pregado mais uma vez a palavra de Deus com o pastor Edson Santiago, que trouxe a mensagem de Deus sobre um herói da fé, Caleb.
e nada mais do que nós pararmos para analisarmos a história desse homem, pastor Paulo Mesquita, que empenhou o seu trabalho para a obra de Deus, e está acontecendo o que você está assistindo nesse momento, essa festa, essa retribuição a Deus. Mas esse homem, sem dúvida alguma, obedeceu os mandamentos, obedeceu o que Deus falou há tempos atrás. E por isso, sem dúvida alguma, essa festa maravilhosa que você está acompanhando aqui dentro do nosso programa é um reconhecimento total devido à força que Deus colocou dentro do coração desse homem, que é o pastor Paulo Mesquita. Um trabalho excepcional aqui na Igreja de Cristo Pentecostal no Brasil, que ainda vai continuar. Uma história brilhante da Igreja de Cristo Pentecostal no Brasil, que você acompanhou o testemunho desde quando a igreja foi fundada, com muitas lutas, mas as vitórias não parou de vir para a igreja, para a vida do pastor Paulo, para vidas de milhares de frequentadores, membros da igreja CPB. Pastor Paulo, é uma honra tê-lo, Senhor, como um pai na fé, principalmente dessas pessoas que hoje frequentam a ICPB, um trabalho fantástico, e nós temos que realmente, você que está assistindo, poder parar um pouquinho e brilhar num trabalho tão brilhante do pastor Paulo Mesquita. Um trabalho bonito, 45 anos de ministério, pastor. 45 anos. Nós, no final de 62, nós tivemos a chamada de Deus em Santo André. Então, eu atendi a chamada de Deus, deixando a minha esposa e 3 filhos, e vim pela fé. Nessa cidade nós ficamos 1 ano pela fé, sem ter ajuda de igreja, a não ser as pessoas amigas e parentes que nos ajudaram a passar pelo primeiro ano da luta da construção da igreja. E, como já disse, informando então nessa região de Campinas, toda essa cidade que nós já estamos, o templo da igreja, tivemos também a oportunidade nessa cidade de Mogi Guaçu, também conseguir um terreno grande da prefeitura, aonde pudemos construir a faculdade da igreja, que funciona ali no Jardim Novo 2, completa ali a faculdade, para a glória de Deus, porque foi uma grande bênção que nós tivemos de Deus nessa cidade. Pastor Paulo Mesquita, hoje se encontra jubilado, depois de tantos anos de trabalho. Não parou ainda de fazer a obra, né, pastor? Não, ainda não. Ainda estamos no ato, fazendo aquilo que nós podemos fazer, trabalhando, porque Deus ainda tem dado-nos graça para fazer. Muitas pessoas falam, o pastor Paulo jubilou, agora está sossegado. Não, o pastor Paulo continua trabalhando, pregando, fazendo a obra de Deus, né, pastor Paulo? Todas as noites, todo o trabalho da igreja. Que bênção. Eu queria agradecer a presença do pastor Paulo Mesquita, que humildemente nos cedeu essa entrevista nos 45 anos de festa, 45 anos de vitórias da Igreja de Cristo Pentecostal no Brasil, uma força em Mogi Guaçu. Pastor Paulo, muito obrigado e que Deus continue abençoando. Eu agradeço os meus amigos, irmãos, ouvintes, e também a pessoa do irmão. Eu fico muito grato pelo trabalho e que o irmão nos tem feito. Igreja de Cristo Pentecostal no Brasil, 45 anos em Mogi Guaçu. Uma força de Deus para a sua vida. Programa Maciel Lima na TV, o programa da família cristã. SEC TV, 15 anos com você. E nós continuamos na Igreja de Cristo Pentecostal no Brasil. Eu vou falar agora com meu grande amigo, pastor Aniel Wagner da Cruz, que assumiu o campo, é o pastor presidente da Igreja de Cristo Pentecostal no Brasil. Pastor Aniel, boa tarde, é um prazer imenso recebê-lo mais uma vez. Boa tarde, Maciel Lima, boa tarde a todos do programa Maciel Lima na TV. É um prazer estar mais uma vez com você.
e creio que Deus tem nos abençoado aí a nossa união. Eu creio que nós temos sido uma bênção também para todos que estão aí orando por nós. Nós temos orado para que Deus continue nos abençoando também. Pastor Aniel, fala um pouquinho da festa que começou no domingo, vai até no outro domingo, a festividade de 45 anos da Igreja de Cristo Pentecostal no Brasil, uma festa linda, o poder de Deus derramando sobre a vida das pessoas. Queria que você contasse para o amigo telespectador, para aquele que ainda não pôde comparecer nessa festa, mas neste domingo temos no culto de hoje à noite a presença da cantora Amanda Ferrari. Eu queria que você falasse dos dias que já passaram e também do dia de hoje. Qual é a expectativa, pastor? Essa festa ela tem como objetivo agradecer a Deus por 45 anos de vitória. O pastor Paulo já esteve no programa falando sobre isso, né? Da história da Igreja de Cristo Pentecostal no Brasil. E Deus colocou no nosso coração de fazer algo para agradecer a Ele por essa festa. Começou no domingo, no dia 10, tivemos a presença de vários cantores, vários preletores já, a presença do grupo Voz da Verdade. Tivemos outros cantores já louvando o nome do Senhor nessa festa. Teremos hoje, no domingo, a cantora Amanda Ferrari, que vem com toda a banda para estar louvando a Deus. Inclusive ela vai gravar o DVD, é isso, pastor? Exatamente, estamos aqui até lançando em avant premiere, que ela estará lançando o CD na nossa igreja. O DVD dela será gravado na Igreja de Cristo Pentecostal no Brasil, então você não pode perder. Já fica feito o convite para as famílias participarem. Uma festa bonita, 45 anos da Igreja de Cristo Pentecostal no Brasil, em Mogi Guaçu. E agora conte um pouquinho, pastor Aniel, o amigo telespectador quer saber um pouquinho da sua história. A minha história começa nessa igreja. O pastor Paulo Mesquita, quando ele veio para cá, ele ganhou o meu avô para Jesus, que foi o primeiro crente da história dessa igreja aqui. Logo depois começou a trabalhar com o pastor Paulo. Do meu avô nasceu o meu pai, né, João Batista dos Santos Cruz, casou-se com a minha mãe, Vita Félix dos Santos Cruz, e desse casamento eu nasci. O pastor Paulo me apresentou na Igreja de Cristo Pentecostal no Brasil, e passaram-se então muitos anos até que eu voltasse a essa igreja, porque embora eu tenha crescido nela, na minha adolescência eu cheguei a sair um pouco da igreja. Voltei e hoje estou aqui como pastor, no lugar do pastor Paulo Mesquita, abençoado por ele. O pastor, acabei de falar agora mesmo com o pastor Paulo Mesquita, que foi realmente um dos... que continua sendo um homem de Deus, um homem de fé. E agora Deus o indicou, o pastor Aniel Wagner da Cruz, para continuar essa obra maravilhosa que tem sido na Igreja Pentecostal, na Igreja de Cristo Pentecostal no Brasil. Pastor, hoje, Amanda Ferrari, qual é a expectativa logo mais à noite? Além da cantora usada por Deus, qual é a expectativa hoje para esse grande culto desse domingo? A expectativa é muito grande, irmão Maciel. Nós tivemos, desde a abertura da festa, nós tivemos cultos cheios da presença do Espírito Santo, Deus operando maravilhas mesmo no evento. Você acompanhou de perto isso, tem acompanhado, e a expectativa hoje do fechamento é certamente fechar com chave de ouro mesmo. E um grande número de pessoas comparecendo aqui na igreja ICBB 7. Exatamente, tivemos aproximadamente aí mais de 600 pessoas seguramente durante toda a semana. O trabalho do meio de semana um pouco mais difícil por causa do trabalho, escola das pessoas, mas o povo se esforçou, foi na igreja, e quem foi muito abençoado pelo poder de Deus. Estou falando com o pastor presidente da Igreja de Cristo Pentecostal no Brasil, Aniel Wagner da Cruz. Pastor, eu queria que você deixasse nesse momento uma mensagem para o amigo telespectador que nos assiste o programa nesse momento. Estamos aqui trabalhando para fazer a obra de Deus. A Igreja de Cristo Pentecostal no Brasil quer ser uma bênção em Mogi Guaçu, para as famílias de Mogi Guaçu. Em 45 anos pela vida do pastor Paulo, ela é um marco, é um referencial de bênção, de igreja na cidade, uma igreja que nunca escandalizou o Evangelho do Senhor. E nós queremos continuar isso, trabalhando sério na obra de Deus, para abençoar as famílias. A mensagem que eu deixo é que nós estamos orando por vocês, continue orando por nós. O programa Maciel Lima na TV, as portas estão abertas para a Igreja de Cristo Pentecostal no Brasil.
nós estamos aí à disposição para qualquer eventualidade. Muito obrigado Maciel Lima na TV, a todos os seus telespectadores, muito obrigado a todos. Ganhamos bastante com a audiência da ICPB agora, viu? Exato, e nós ganhamos também trabalhando com vocês, muito obrigado. Pastor Aniel Wagner da Cruz, o pastor presidente da ICPB, falou aqui no programa Maciel Lima na TV, o programa da família cristã. ICPB em festa, 45 anos em Mogi Guaçu. Graças a Deus. Está falando com alguém desde o início do culto. Amém? Não fique despercebido. Não fique esperando. Solta o mensageiro, não. Deus pode falar com você através do louvor. Amém? Grupo Ebenezer. Grupo Ebenezer agora estará louvando ao Senhor.